Olá, vamos iniciar mais uma live sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou aguardar um pouquinho até mais algumas pessoas entrarem. Vai ser uma live de muito conhecimento. Olá, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa live que eu e o Sávio preparamos para conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e desejamos que seja muito profícua, de muito conhecimento, que a gente possa compartilhar e refletir sobre esse processo dos direitos da infância, da adolescência, nossa própria cultura com relação à proteção da criança e do adolescente. Seja bem-vinda. Aguardando um pouquinho até o Sávio entrar para a gente dar início à nossa live. Qualquer dúvida ou considerações podem escrever aqui que eu vou estar de olho. Tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que prazer ter vocês aqui. Escreve aqui para mim, vocês falam da onde? Sávio chegou. Tudo bom, Sávio? Eu já vou te colocar aqui para dentro. Vamos lá. Acho que vai dar tudo certinho. Tá dando certo? Acho que tá. Deixa eu abaixar um pouquinho a minha câmera. Pronto. Ei! Tudo bom, Sávio? Olá, Que prazer ter você aqui pra gente conversar sobre esse tudo tema bem? tão importante. Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, tô muito bem. Que bom. Quero É estranho. agradecer o convite. É um prazer, mais uma live aqui, a gente juntos. Eu gosto muito de ti, né? Falar de um tema que, nossa, é super a ver com o seu trânsito de vida, né? Exatamente. Quero agradecer o convite e a honra. Mais uma parceria, mais uma vez. Estamos aqui falando de um tema, de um assunto tão relevante, tão importante e tão necessário de estarmos aqui conversando, dialogando, ampliando essa discussão, esclarecendo. Será uma noite de muita construção. Falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é algo muito simbólico, muito importante para mim. Tá? É algo que eu já permeio, que eu já transito faz algum tempo e que eu me dedico a estar sempre buscando, a estar conhecendo, a estar lendo, a estar tentando colocar em prática o que diz essa lei, o que diz o Estatuto, né? Buscando compreender o que é que esses artigos estão dizendo. E eu acredito que será uma noite muito, muito valiosa para todos nós. Bom, a live vai ficar gravada e eu quero, assim que ela for, eu vou compartilhar. Realmente é muito importante da gente conversar, tem muitas compreensões equivocadas a respeito. Que eu queria começar trazendo alguns apontamentos com relação a uma pergunta que às vezes o pessoal faz, que é, ok, o que tinha antes do ECA? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 31 anos esse ano, né? Um menino Um jovem jovem adulto. do Estatuto. E, ora, vocês, não é a nossa pretensão aqui mergulhar nas questões históricas anteriores ao Estatuto, mas é importante a gente pensar que antes do Estatuto a gente teve o Código de Menores, de 1979, e antes teve o Código Melo Matos. Ora, você já teve o Código Melo Matos, né, em 1927. Você já teve o Código de Menores em 1979. Por quê o Estatuto?
é a mesma coisa, com uma palavrinha ou outra diferente? Não, não é a mesma coisa, com uma palavrinha ou outra diferente. E eu fiz aqui alguns apontamentos que eu gostaria de conversar e ir colocando, e um deles eu vou passar a bola para ti, Sábio, para você entrar tudo, mas eu queria trazer alguns apontamentos, 5 apontamentos, a respeito da diferença do que era o Código de Menores de 1979 e do que passou a ser após 1990, outro dia, para mim, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira coisa foi, o Estatuto foi elaborado com a sociedade organizada, com muita discussão, né? Ele se apoia em diversas leis internacionais, tensões adolescentes. Então, ele se apoia em diversas leis internacionais e colocava a criança e adolescente como sujeito de direitos. Então, essa foi uma grande diferença que a gente teve, a começar pela construção desse texto. Outra diferença, o caráter universal dos direitos conferidos. O Código de Menores ele se destinava a crianças e adolescentes em situação de risco, em situação dita irregular, sem fazer muita distinção entre eles. Opa, eu acho que o Sávio caiu. Vou botar ele de volta aqui. Vamos ver se ele... Eu vou observar, boa noite, eu vou observando enquanto o Sávio entra, eu vou dando continuidade. Quando ele entrar de novo, me dá um ok, que eu coloco ele aqui novamente. Tá? Viu, Sávio? Se você estiver me assistindo de alguma forma, me dá um oi que eu insiro você. Então, assim, o estatuto, ele tem esse caráter universal. Opa, está me pedindo para entrar. Pronto, agora vai. Enquanto o Código de Menores é para uma parcela da população. Enquanto o estatuto diz... Oi. Toda vez que acontecer, não tem problema, eu vou botar de volta, viu? Tá. O estatuto diz que todas as crianças são sujeitos. É uma concepção constitucional das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, que representa uma ruptura jurídica com a ideia de crianças e adolescentes como objeto de ação tutela do adulto. Houve uma substituição disso para a proposta de proteção, não apenas da população considerada naquele período como regular, como delinquente, como a criança de rua. Agora todas as crianças têm proteção. O Código de Menores também de 79, ele tinha um caráter, assim também como o Melo Matos, tinha um caráter um pouco discriminatório, atribuindo essa questão do destaque. Se a criança é pobre, então ela não vai dar boa coisa, né? Colocando assim, bem, mas era uma ideia que associava a pobreza à delinquência, também entre aspas, encobrindo de fato toda uma discussão social a respeito do que levava as crianças à situação de rua, do que levava crianças e adolescentes para alguns cenários. O código via as crianças e adolescentes como pessoas com, vamos botar assim, entre aspas, portadoras de carências. Já o Estatuto reconhece a criança e adolescente como sujeito, mais uma vez, de direitos e responsabiliza toda a sociedade para criar condições de ajudar as crianças. Opa, caiu de novo, a gente vai botando ele de volta. Como possibilidade de proteção, de apoio dessas crianças e adolescentes. Todos nós somos responsáveis. Todos nós. Por todas as crianças. Penúltimo ponto que eu separei aqui como algumas provocações reflexivas, há uma mudança de paradigma do Estatuto da Criança e Adolescente comparado ao Código de Menores, que passa a ser denominado
crianças e adolescentes em situação de desenvolvimento. Então, isso é muito importante pensar. Crianças e adolescentes passam a ser vistos pelo seu presente, pelas possibilidades que têm agora no presente. E não são menores. Menor também, ele é cheio de estigma. Ele circunscrevia uma ideia de sujeito no mundo, uma ideia de que eram menores quem? Eram menores os filhos da camada menos favorecida economicamente da população. As crianças e adolescentes provenientes de elite não eram chamadas de menores. Então, o menor, ele guarda um estigma muito grande. De tal modo que a gente não fala menor infrator, a gente fala adolescente em conflito com a lei, a gente não fala menor aprendiz, a gente fala jovem aprendiz, justamente para descaracterizar essa ideia do menor que veio cheio dos estigmas decorrentes, né, desse tanto do Código Melo Matos quanto do Código de Menores. E o estatuto, ele acaba introduzindo, e aí eu vou passar a bola para o Sávio, um elemento novo, vários elementos novos. Não se pode dizer que o estatuto antes era chamado de Código de Menores. Não, o estatuto antes não existia. Existia o Código de Menores, em 1979. O estatuto, ele guarda uma série de diferenças, né? Além dessas, é uma diferença muito grande de paradigma mesmo, de pensar a criança e adolescente como sujeitos em desenvolvimento, como sujeito de direitos, onde todos nós somos responsáveis por ele. A gente tem o costume de pensar a criança como o futuro do país. A criança e adolescente estão acontecendo aqui e agora. E se eles estão acontecendo aqui e agora, eles vivem no mundo, eles transformam essa realidade. Eles precisam estar presentes nas nossas vidas e serem inseridos e integrados no mundo com muito respeito. Então, eu vou passar a bola para o Sávio, porque é a partir do Estatuto também que a gente fala dos conselhos tutelares, e o Sávio trabalhou de uma forma incrível como conselheiro tutelar. Vamos lá de novo, convidando o Sávio aqui para entrar com a gente. Será que vai dar certo? Tô de volta, não tem problema. E aí, Sávio, falando um pouquinho dessas diferenças, né, bem básicas, que a proposta não é falar sobre os códigos, mas eu deixo um convite para vocês conversarem. No início do século XX, crianças eram presas junto em celas com adultos. Tem um caso até de um menino, se não me engano é Bernardino, o nome dele tem Bernardo, não é outro, onde por ele fez ele era engraxate, engraxou o sapato de uma pessoa, essa pessoa virou as costas e não pagou. Isso ocorreu no início do século XX. Aí ele, bem chateado, jogou o graxa, né, atinou na pessoa. Foi preso com 20 pessoas, com 20 adultos, 12. Ele foi abusado sexualmente, ele apanhou e depois foi jogado de volta para a rua. Então, a gente pensa muito, né, de proteção à criança. Infelizmente, a gente tem relatos raríssimos de casos como esse que ocorrem. Se a gente buscar no jornal, a gente vai ver, mas cada vez mais a gente precisa olhar as crianças e adolescentes como seres de direito e em desenvolvimento. Eu vou passar para ti, sabe, para você falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência trabalhando como conselheiro tutelar e também mergulhar em conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olá, pessoal, boa noite. Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui hoje. Agradecer mais uma vez à professora Milena pelo convite. Já aconteceu 2 quedas aqui de conexão, tá? Mas a gente persiste, a gente permanece aqui. Se acontecer novamente, eu já peço desculpas e a gente retoma, eu volto até a gente concluir os trabalhos da noite de hoje. Então, esse trecho inicial que Milena traz, esse contexto histórico
Obviamente que a gente aqui não vai se aprofundar hoje em todo esse contexto histórico, né, na evolução que se deu, né, no movimento que se aconteceu para a criação da Lei 8.069/90, que é a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi um movimento de várias categorias, né? Várias categorias que se envolveram, que se uniram para tentar criar, fomentando e construindo e criar essa lei para que ela viesse ser sancionada e efetivada. Então, houve muitos conflitos na época, há uma discrepância, há uma relevância muito grande, né, do Código de Menores ou Menoristas para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um antes e depois, né, e nós estamos no aqui, no agora, no que constitui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um avanço, é um marco histórico para a nossa legislação brasileira. O Estatuto é um avanço. Ele é copiado, ele é estudado mundialmente, não só aqui no Brasil, como fora também. É uma lei que é muito desqualificada, né? E vem sendo atualmente muito desqualificada, invalidada, tentam invalidar o tempo todo, né? Pessoas que exercem cargos públicos, cargos políticos, talvez por desconhecimento do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou talvez por ignorância também, não sei, mas são pessoas que tentam o tempo todo desqualificar, invalidar essa lei, invalidar essa proteção integral. E aí a gente percebe que o antes e depois. A Constituição, a nossa Constituição Federal de 1988, já trazia esses elementos, né? Esses elementos de base. E aí, logo após a nossa Constituição Federal, 2 anos após, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei 8.069/90, é sancionada, é efetivada. E aí, que lei é essa, né? Os estudiosos, educadores, psicólogos, o pessoal, a turma do direito, os assistentes sociais, começaram a se movimentar no Brasil, a discutir que lei é essa, e começou-se a tentar disseminar, a ampliar, né? Porque se passou a entender que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. E aí, o que é que o Código de Menor trazia, contextualizava? Trazia uma situação irregular, né? Uma teoria de situação irregular e de objeto de proteção. Quando a gente entende que a criança e o adolescente é um objeto de proteção, a gente precisa desmistificar que não somente um objeto, ele é um ser humano que merece e precisa dessa atenção, dessa proteção, para que seu desenvolvimento... E aí, no decorrer de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por 267 artigos, e esses artigos eles vão se amarrando um ao outro para poder sustentar a efetivação dessa lei ou dessa prática. E, já que o Código de Menores vinha com a teoria de uma situação irregular, o Estatuto ele vem com a teoria da proteção integral, de sujeitos de direito. É como se estivéssemos reconhecendo a dignidade humana daquela criança e daquele adolescente, que merece a proteção integral e que merecem serem vistos, compreendidos como sujeitos de direito. Após essa criação da lei, nasce os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares é fruto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Começa a se ampliar no Brasil afora, nas cidades, nos municípios, os conselhos tutelares, que são órgãos, está lá no artigo 131, é um órgão autônomo, independente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade. Veja, são pessoas que são escolhidas pela sociedade para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Ou seja, as pessoas que são escolhidas a estarem à frente do Conselho Tutelar são pessoas que são escolhidas para zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E cabe não somente
ao órgão do Conselho Tutelar, como a toda a sociedade civil, aos professores, aos educadores, ao sistema de justiça, aos psicólogos, aos assistentes sociais, a todo o sistema de garantia de direito que está envolvido, é uma engrenagem, cabem a todos eles o cumprimento da garantia do direito da criança e do adolescente. E para que isso possa se fazer acontecer, possa ser validado, é necessário que esses dispositivos, que essas pessoas sejam capacitadas, sejam instrumentalizadas. A gente fala muito a UECA, a gente ouve muito assim, as pessoas falarem, que lei é essa? É uma lei que só dá vantagem, é uma lei que só protege, é uma lei que passa muito a mão na cabeça da criança e do adolescente. Isso é um ranço cultural, é um estigma cultural. Essa raiz é muito profunda, né? E o ECA tem 31 anos, é um jovem adulto e que merece estar sendo levantado sempre em pauta, em diversos espaços. O que estamos fazendo aqui agora, que possamos fazer mais vezes, que as pessoas que estejam aqui se atentem, né, a essa lei, a Lei 8.069/90, para que possam estudar, para que possam buscar, para que possam compreender. Porque até dentro do sistema de justiça, é uma lei que não é muito observada, no sentido de não se dá a devida importância, não se dá o devido mérito. Precisamos entender o que está por trás dessa resistência quando se fala, passa muito a mão na cabeça. O que seria passar a mão na cabeça? Né? Visto que, historicamente e culturalmente, nós temos um ranço de violência, de castigos físicos contra a criança e o adolescente. Isso se intensificou muito agora, né, na pandemia. A violência doméstica, a violência contra crianças e adolescentes se intensificou muito mais agora, com a pandemia, com o isolamento social. Precisamos estar atentos. O que é que está acontecendo? Então, o Estatuto da Criança, ele é um marco histórico, e ele diz lá, no seu primeiro artigo, o primeiro artigo do Estatuto diz lá sobre a proteção integral. Esta lei, a Lei 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral de criança e adolescente. No seu primeiro artigo já diz do que se trata a lei. No decorrer dele, vem citando artigo por artigo, contextualizando da proteção do direito à saúde, do direito à educação, do direito à proteção, do direito à dignidade humana. Então, falar de estatuto é falar de proteção integral de crianças e adolescentes. Falar de estatuto é falar de direito humano. Isso está implicado na interface com o direito, com a psicologia, com a educação, com a assistência social, com a política. Precisamos nos fortalecer desse instrumento. Esse dispositivo ele precisa cada vez mais estar fortalecido, estar instrumentalizado, porque foi um avanço. E é um avanço que não deve retroceder. É um avanço que, ao longo dessa caminhada, ele foi fortalecido cada vez mais, a exemplo da Lei Menino Bernardo, que em 2014 ela foi implementada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma lei que tem 7 anos, tem 7 anos agora, né? Então, ela foi implementada dentro do Estatuto. Então, a cada passo, a cada ano que se passa, a cada momento, o Estatuto ele vem sendo cada vez mais fortalecido, ele vem cada vez mais ficando consistente, resistente, né? No combate de toda e qualquer violência contra a criança e contra o adolescente. Inclusive, assim, eu queria dedicar um tempinho para falar sobre o Bernardo. É muito importante a gente falar sobre ela, porque quando você fala, né, em ranço cultural, essa cultura primitiva em relação à criança ou adolescente. E não só a criança ou adolescente, né? A gente tem uma cultura muito forte
ligada ao fato de errou e pronto, mas como? Violência. Eu queria chamar a atenção, primeira coisa, ainda escuto muitas pessoas falando que é lei da palmada. Por favor, não usem esse nome lei da palmada. O nome lei da palmada foi criado, foi editado por pessoas, por grupos que não concordavam com o menino Bernardo. A ideia deles era desmerecer essa lei. Então, a lei da palmada é uma ideia pejorativa, tá? Como quem diz assim, agora eu não vou poder educar meu filho. Se bater, educar, eu sou professora. Imagina se meus alunos entregassem o trabalho ou fizessem alguma coisa em classe, eu posso bater, então? Não, é mais do que. Não. Então, a gente precisa desconstruir a ideia de que bater é palmada. Palmada é a palma da mão no corpo do outro para impedir dor, fazer com que o outro faça o que eu quero, que é um dado comportamento ou cessar um dado comportamento. É violência. Então, quando a gente fala de lei Menino Bernardo, 13.010/2014, eu vou ler para vocês, eu deixei isso muito importante a gente refletir sobre isso. Estabelece o direito de crianças e adolescentes serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais, o tratamento cruel ou degradante. Precisa uma lei para dizer que uma pessoa em desenvolvimento menor do que a gente, mais frágil do que a gente, não pode ser violentada? De fato, precisa uma lei para dizer você não pode, porque algo na sua forma de ver o mundo frustrado ou bater. Se a gente for parar para pensar, é algo assim, é muito degradante. Se bater em mulher é violência, e bater em idoso é violência, e se bater em cachorro é violência, e por que bater em criança é educação? Que sentido isso tem? Que ideia de tratar um sujeito de desenvolvimento a partir de ações violentas é acreditar que outra uma sociedade melhor? Então, o artigo 17, a criança e adolescente tem o direito de ser educada e cuidada pelos pais, integrantes da família cuidada, pelos responsáveis ou qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou vigiar, sem o uso de castigo corporal ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. O que seria para o estatuto? Mas para que vai ter a lei Menino Bernardo? Porque o estatuto não utilizava, até antes de 2014, o nome explícito castigo. Não vinha o nome castigo. Então, o que a gente acreditava? Bom, eu não tô sendo violenta, eu só tô castigando. Não, peraí. No momento que você bate, puxa o cabelo, dá cinto, sacode, vara e tantos outros instrumentos no corpo de um ser humano, você está sendo violento com esse ser humano e com qualquer ser vivo, com animal também. Então, não, isso é violência. Nós, adultos, que precisamos encontrar caminhos para educar de maneira não violenta. Eu me dedico muito a isso. Inclusive, eu vou lançar mais uma edição do workshop Educando a Comunicação Não Violenta, justamente para ajudar pais, para ajudar responsáveis a conseguir lidar com a sua própria forma de pensar em educação e estratégias para conseguir acessar essa criança, esse adolescente, sem utilizar aquilo que não é o nosso melhor. Então, o que é o castigo corporal? Ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso de força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. Aí, uma pessoa bate uma criança e diz, nem doeu. Perguntou para ela? É o corpo dela.
É sua mão de uma pessoa maior, uma pessoa menor. Ah, mas ele é um adolescente é do meu tamanho. Ainda há um desequilíbrio de poder muito grande, mesmo o adolescente sendo do meu tamanho maior do que eu. O que é tratamento cruel degradante? Qualquer conduta que humilhe, ameace gravemente, ridicularize a criança ou o adolescente. Quer dizer, é aquilo que nós, adultos, não gostaríamos que acontecesse conosco. E aí a gente olha para um grupo que está em desenvolvimento, o cérebro em desenvolvimento, a ideia de mundo toda em construção, aprende por exemplos, a gente diz o quê? Se errou, bate. Se você errou, então você apanha. Se você não entendeu alguns códigos sociais, você tem o seu corpo violado, a sua psique. Quantos jovens, eu como psicóloga, eu sou psicóloga clínica, sabe também, é psicólogo clínico, também atende. Estou bem feliz de ter acompanhado essa sua jornada, estou muito feliz por ti. Não é incomum a gente ouvir jovens falando sobre, não só jovens, adultos também, os rótulos que receberam, seja na escola, seja em casa, a quantidade de violência psicológica direcionada a público infantil, adolescente, e a gente acha, carrega como isso? Carrega na gente isso para o mundo adulto. Então, cuidar da criança, cuidar do adolescente é cuidar da humanidade. É cuidar da humanidade. O artigo 17, já finalizando, vou passando a palavra para você, diz, ainda o artigo 17b, os pais, integrantes da família ampliada, responsáveis ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar, vigiar crianças e adolescentes, utilizarem castigo corporal ou tratamento cruel e degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, serão sujeitos a medidas previstas no artigo 129. Só que aí, algumas pessoas, depois vocês podem dar uma olhadinha no artigo 129, só algumas pessoas pensam, então agora eu não vou poder fazer nada. Não vai. A questão é a gente precisa aprender a fazer diferente. Se você for olhar a história da construção da Lei Menino Bernardo, 24 países aprovaram leis sobre contrários aos físicos e tratamentos cruéis e degradantes. Venezuela, Uruguai, Costa Rica, Espanha, Portugal, Suécia, enfim, tudo antes da gente. Mas o que é a nossa ideia? A ideia é assim, vou prender, sabe? Pode falar muito bem sobre o papel do Conselho Tutelar aqui já já. O intuito principal da Lei Menino Bernardo precisa ir para a prática não é punir, mas sim balizar algumas ações. Por exemplo, equiparar os direitos das crianças e adolescentes com os direitos dos adultos. Não é porque eu sou pai, eu sou mãe, eu sou prof, não, mas professora não baixa. Eu tenho um livro chamado Castigos Escolares, conversando com professores, que lá tem muita coisa assim. As crianças sofrem muita violência dentro da escola, inclusive física, sem falar das psicológicas. Promover campanhas educativas de prevenção ao uso de castigos físicos humilhantes contra crianças e adolescentes. Cadê essas campanhas? Elas têm que estar em todos os lugares. Privilegiar medidas socioeducativas voltadas à orientação e apoio às famílias e escolas. A gente tinha que estar com essa lei na prática, em todos os espaços de socialização. Em todas as escolas deviam ter, investir em formação para os seus professores e estendendo a toda a comunidade escolar sobre educação não violenta. Em todos os espaços, isso deveria entrar. Criar programas de conscientização a fim de chamar a atenção do grande público para o problema. Onde estão as campanhas de socialização? Não pode ser só perto do dia 12 de outubro. Precisa ser o tempo inteiro. Precisa ser o tempo inteiro. Desenvolver pesquisas para melhor compreender as dimensões históricas, culturais e sociais do uso dos castigos. É aí que o meu livro se insere também.
como uma das pesquisas que eu entrego a esse país para colaborar na reflexão sobre a questão dos castigos. Existem meta-análise dos últimos 50 anos de pesquisas relacionadas aos castigos e é categórica em dizer o quanto o castigo faz mal para a saúde mental da criança, do adolescente e também do adulto. Como é que a gente continua com uma prática defendendo, inclusive quando soltam memes com relação a isso, uma prática que ela claramente faz mal. Compreender as dimensões do problema da violência contra a criança, incentivar as reformas das instituições públicas e privadas de abrigo, cuidado, onde o uso do castigo físico for detectado. Então, como falar que o estatuto ele protege demais? Essas crianças precisam ser protegidas. Elas precisam, as estatísticas de violência contra a criança e adolescente são altíssimas. E se aumenta na pandemia porque a gente tem uma cultura que ainda baliza o uso dos castigos físicos e como forma de educação e não são sinônimos. Então, Sávio, eu vou passar para aqui para você poder fazer, você deve estar aqui se coçando, fazer algumas considerações a respeito da sua observação relacionada até o próprio papel do Conselho Tutelar, né? Eu sei que já fizemos uma live sobre isso, mas ainda encontro pessoas falando, vou chamar o conselho, hein? Quer dizer, mais uma vez a ideia da punição como caminho educativo. E não é um caminho educativo, né? Boto logo a ideia do conselho como punição para botar medo, né? Não, gente, existem outras formas de educar, né? Mas enfim, vou passar a bola para ti. É tão importante, né? Tão importante como promover uma educação sem violência, né? Inibir os castigos físicos, tão importante quanto a gente promover essa educação, é também investir em capacitação continuada, é investir em formação continuada desses autores, desses profissionais que trabalham no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. É necessário que haja um investimento, uma capacitação dos educadores, uma capacitação dos psicólogos, capacitação continuada e formação dos conselheiros tutelares. Chama atenção aqui, o Conselho Tutelar não é órgão de punição, é órgão de proteção integral, é órgão de garantia de direito. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha em parceria com todos os setores de proteção. E esses setores de proteção, está o sistema de justiça envolvido, está a Secretaria de Saúde, está a Secretaria de Educação, está a Secretaria de Esporte, está a Secretaria da Assistência Social e do Trabalho. Então, estão todos os dispositivos desse sistema de garantia envolvidos. É uma engrenagem. E esse movimento só se dá de forma fluida quando cada setor ou quando cada dispositivo sabe o que deve ser feito, sabe o que deve fazer e como deve proceder nos encaminhamentos, nas solicitações, nos acompanhamentos de qualquer direito, quando ele é violado, quando esse direito é violado, quando a prática é realmente efetivada da violação sexual, do castigo físico, da violência psicológica, do abandono com a criança e com o adolescente. Quando isso acontece, o Conselho não trabalha sozinho, ele trabalha em parceria. Mas para isso também esses setores precisam estar em formação, em capacitação continuada. Senão essa engrenagem ela não funciona. O conselheiro ele precisa buscar conhecimento, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser qualificado. Isso reduz danos, isso faz com que ele atue de forma assertiva, atue de forma colaborativa para o sistema de direito, para a proteção integral, para que essa lei
esse estatuto seja de fato efetivado. E aí você trouxe o artigo 17, eu trago também o artigo 5º do estatuto, que diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O Estatuto ele é bem sustentado, ele está bem embasado, ele está bem claro. É preciso que a gente comece a compreender o que é que diz o Estatuto, ter a compreensão do que ele diz. É muito complexo, porque durante a vida, o cotidiano, enquanto nós estamos aqui agora promovendo essa discussão, esse diálogo, crianças e adolescentes aí estão tendo seus direitos violados. Enquanto aqui estamos, crianças e adolescentes estão sendo violentadas. Então, isso a todo tempo, essa violação desse direito, ela está sendo acontecida, ela está sendo efetivada. Então, precisamos ter essa compreensão do que traz o Estatuto. E é importante pensar, assim, é uma provocação que eu faço. Eu penso para falar isso, mas eu preciso falar isso. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa naquelas surras, né? A gente pensa naquilo que aparece na TV, porque quando aparece na TV é o máximo. Mas o grito que eu dou, o empurrão, a palmada, eu não canso de falar isso, palma da mão no corpo do outro para imprimir dor e fazer com que o outro faça o que eu quero ou deixe de agir. O beliscão, tudo isso é violência. E quando nós adultos assumirmos que essa forma de me comunicar com a criança e com o adolescente, quando eles ultrapassam algum limite colocado por mim, e eu, como adulta, preciso pensar nesse limite colocado, né? Eu preciso ter consciência de que o que eu estou fazendo é um ato violento, sim. Então, eu, como adulta, eu preciso buscar ajuda para que eu possa olhar para a minha realidade, para que eu possa olhar para a minha história de vida, para que eu possa olhar para o meu processo de aprendizagem lá atrás, para que eu possa aprender novas formas de agir, aprender novas formas de educar. Numa palestra que eu dei sobre a lei do Bernardo, que eu encontrei, eu coloquei algumas passagens que, olha que interessante, são falas que chegaram até mim, seja por atendimento clínico ou como psicólogo escolar, que eram justificativas à violência. Então, assim, eu sou pai, e um pai tem que educar, tá? Eu não estou agredindo minhas filhas, não. Então, ele não se reconhece como uma pessoa que agride. Que sempre que a gente somar, fundir, entrelaçar a ideia de agressão com educação, ou se a gente separa a ideia de agressão e educação, são dois caminhos diferentes que a gente vai tomar. Se a gente entender, caramba, eu agredi com a ideia de educar, não, eu agredi, então eu estou errada. Porque Agora, se eu a achar que a violência... educação está aqui, então, não, eu estou agredindo. Não, você está agredindo. Né? Esse caso eu atendi. Eu vi ela no portão conversando com um rapaz. Eu dei uma voadora. Eduquei. Não quero minha filha mal falada. É assustador. Uma menina de 12 anos. Ela internou no hospital. Em decorrência disso, ela estava conversando com um rapaz. No portão, ele não queria a filha mal falada. A ideia dele era proteger, mas ele não protegeu. Ele foi violento, mas ele não conseguia ver o quão violento, porque a intenção anterior era proteger. Você quer proteger, para proteger, você agride? Será que você está protegendo o meio? Desculpa, eu cortei você, vai lá. Precisamos parar de naturalizar a violência, de entender
de entender a violência como um recurso de possibilidades de transformação ou de educação, de organização, a violência como um objeto benéfico. Precisamos parar de naturalizar, seja nos espaços, nos núcleos familiares, seja nos espaços de educação, de construção do conhecimento, seja nos espaços sociais, em qualquer espaço. Precisamos interromper. A violência precisa ser interrompida e precisa parar de ser vista como um instrumento de transformação social, como um instrumento de humanização, como um instrumento de educação. Violência é violência. Isso acaba ficando naturalizado, porque justamente vem esses aspectos sociais, culturais, que está introduzido, e o nosso papel também, nosso trabalho também, é desmistificar, é orientar, é mostrar, é conversar, é dialogar com essas pessoas, com esses indivíduos, com essas famílias, com esses pais, com essas mães, que acabam reproduzindo essa ação, muitas vezes, reproduzindo esse comportamento de punição como forma de educação, de violência como forma de educar. Esse é um grande desafio nosso. Esse diálogo, essa conversa, essa pauta, a gente precisa estar levando esse assunto, ampliando mais essa discussão sobre o Estatuto, sobre a sua efetivação, sobre a sua prática, desmistificando esses conceitos que colocam sobre que lei é essa lei que só dá direito, que lei é essa? É uma lei que passa a mão na cabeça. Se o Estatuto fosse realmente colocado em prática, a gente teria uma outra sociedade. Se as pessoas entendessem que cuidar de crianças e adolescentes e violência não é cuidado. Então, se cuidar de criança e adolescente é cuidar da humanidade, a gente teria uma outra sociedade. Uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade mais empática. E precisa começar conosco. A gente precisa olhar para a nossa história de vida e começar de fato, como você colocou, a desconstruir aquele modelo educativo que a gente trouxe como um modelo que faz sentido. Apanhei e não morri, apanhei e estou bem hoje, apanhei, então... Não. Você quer sobreviver ou você quer viver? Você está aí apesar de toda a violência que você sofreu. Então, a gente precisa tocar em alguns pontos importantes e ter essa coragem de olhar para a nossa história. O que eu faço nos meus workshops é justamente isso, vamos olhar para a nossa história como adultos. Porque não adianta dar uma série de técnicas se minha cabeça ainda é uma cabeça punitiva. E eu tenho que começar por mim. Cada um de vocês aqui que está assistindo, aqui a live agora, quando vocês erram, que palavras vocês dizem para vocês? Quando vocês erram, o que vocês fazem com vocês? Isso é um indício de como é que a gente está pensando em educação. Quando vocês fazem uma coisa que vocês acharam que estava acertando, mas vem alguém hierarquicamente superior a vocês e chama a atenção de vocês. O que vocês pensam sobre si? Isso é um indício de como eu penso a educação. Então, a gente precisa... É uma transformação de dentro. A porta se abre pelo lado de dentro. A gente começa aqui dentro e aprende de outras formas, não só de outras formas, mas também outras formas de educar. Porque senão a gente não vai conseguir romper esse ciclo. A gente não vai. E é impressionante como a gente vive numa cultura violenta. É impressionante como tem memes. E isso eu critico muito. Falando agora, fui dormir com couro quente. E as pessoas riem de memes que terminam com agora fui dormir com couro quente. Como assim? Pessoas riem de meme. Esse foi meu psicólogo na infância, mostra um chinelo. O chinelo foi feito para botar no pé. Não foi feito para bater no corpo de outra pessoa. Sinto também não. Que uso você faz
utensílios que você tem em casa. Se é um uso violento, faz sentido, de fato, aquele corpo frágil, menor do que você. É isso que você quer ensinar para os seus filhos? Que é assim que se resolve um problema? É até irônico pensar, bater não bate no teu irmão. Eu bato no filho mais velho, para o filho mais velho não bater no filho mais novo. Olha a ironia isso. Ele nem para pensar. E a gente precisa parar para pensar. O estatuto mobiliza a gente a pensar sobre isso. Agora, se eu não quero parar para pensar sobre isso, construir políticas públicas que, claro, médio, longo prazo, curto prazo, então o que eu estou querendo olhar para a minha vida? Talvez eu que não esteja querendo realmente parar para pensar sobre a minha própria vida. Dá trabalho? Tá. Mas que mundo a gente quer viver? Qual mundo a gente quer viver? Se perguntem isso. Né? Eu quero viver num mundo pacífico por meio da violência? É um pouco complicado isso. Muito complicado. E estamos atravessando um momento muito complicado e difícil, que vem se levantado discussões a respeito da invalidação dessa lei, né? Os questionamentos que são feitos por algumas autoridades invalidando, desqualificando. E aí eu chamo a atenção para vocês que estão aqui, para a massa, para toda a sociedade, que tenham cuidado, é um momento de muita informação. Uma velocidade é muita informação ao mesmo tempo, todo tempo, o tempo todo. É preciso filtrar e buscar a verdade dos fatos. É preciso conhecer, se faz necessário a importância do conhecimento do estatuto, do conhecimento da lei. Cuidado com essa fake news, cuidado com os discursos de quem está em um cargo público e que, de certa forma, acaba influenciando, tem o uso da fala, tem o espaço que não era para ter, não para usar dessa forma. O poder que se tem desse espaço, de ocupar esse espaço público, não seria para desconstruir uma lei. Não seria para poder desqualificar essa lei. Então precisamos ter cuidado com o que é repassado, com o que se é dito pelos outros e que muitas vezes a gente acaba comprando como a verdade absoluta. Acabamos por naturalizar, mais uma vez, reforçando esse discurso de invalidação. E esse discurso serve a quê? Serve a quem? Né? No momento que eu desconstruo algo, por exemplo, o que a gente quer com as medidas socioeducativas é que os adolescentes que cometeram algum ato infracional não voltem a cometê-lo. E para isso a gente tem que dar para esses sujeitos em desenvolvimento muito apoio. Mas aí vem, de fato, aqueles discursos de pessoas que não entendem absolutamente nada sobre desenvolvimento, não entendem absolutamente nada, nem de fato leram o texto e o contexto da lei e vem desconstruir ao invés de apoiar. Então, onde essa pessoa está ancorada? Né? Essa observação é importantíssima. Onde essa pessoa está ancorada? E é um alerta que você faz muito importante, Sávio, para todo mundo. Para pensar antes de engolir. Se vamos usar uma metáfora, sente o sabor disso, cheiro, para ver se é isso que você quer mesmo. Em tempos onde todo mundo fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, a gente tem que tomar muito cuidado de fato com isso. Então, leiam a lei e leiam o contexto. Tem muitas pesquisas mostrando que leva, né, os jovens a um ambiente, por exemplo, a ação de um ato infracional. Tem muitas pesquisas. E tem muita relação com aquilo
quer proteger a violência que eles sofrem, uma violência simbólica, uma violência estrutural, uma violência física, uma violência psicológica. A gente protege eles, todos esses sinais. Chega aqui com 16, com 15, 16, 17, 18, tá vendo? Não vi. Eu não vi esse trecho todinho. Ele devia estar com dignidade como criança. Eu não vi esse trecho todinho da vida dele, que ele devia estar sendo acolhido, ele devia estar tendo saúde, ele devia estar tendo educação, ele devia estar tendo alimentação, ele devia estar tendo tratamento digno, e para isso a gente tem que olhar para as famílias. Não tem como não olhar para as famílias, é uma reação, é uma rede sistêmico. Então, no momento que eu coloco nada disso em prática, aí chego lá e culpabilizo o jovem, isso é desonesto. Isso é desonesto. Então, a gente precisa parar como sociedade e começar a questionar as pessoas que olham para a foto ao invés de olhar para o filme. A diferença está aí. A foto, eu estou do jeito que eu quero. Agora o filme te dá uma sequência. Que filme é esse que esse adolescente passou e o quão sozinho ele ficou? Existem 3 gerações de pessoas em situação de rua. Essa criança, a mãe era situação de rua, a avó era situação de rua. Onde nós estamos falhando? Aí eu venho culpabilizar essa criança, esse adolescente. É desonesto. Não pode que pessoas que não dói sejam aplaudidas. Você traz agora, Milena, trouxe à luz da consciência o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz justamente, ele faz referência, ele é o mesmo artigo 227 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, é dever de todos nós. Sim. É dever de todos nós garantir que essa criança e esse adolescente tenham o seu pleno desenvolvimento. E para criança e adolescente ter pleno desenvolvimento, a gente tem que cuidar dos adultos. A gente precisa olhar para esses adultos que cuidam deles. Então, quando você atende criança, você atende pessoas. Pessoas. A criança não é sozinha, porque o adolescente não é sozinho. Tem cuidadores por trás. Tem esses adultos que também, talvez, eles tenham sido cuidados de uma maneira que falhou em algum momento. Então, quando a gente fala em proteção integral, a gente precisa pensar também nesse processo da família desses sujeitos. Então, que apoio essas mães, por exemplo, estão tendo? Tem muitas mães solos nesse país. Muitas mães solos. Onde o poder público, cadê as políticas públicas para as mães solos? Onde estão? Para as escolas. Como estão as escolas? É educação. Agora, o que eu faço com as escolas? Eu não dou um apoio? Porque as crianças estão... Como é que tá? Quando eu falo escola, a escola sozinha é um prédio, né? Eu falo de professores. Como é que os professores estão sendo cuidados? Eu falo de toda a gestão. Eu falo de todos os outros demais funcionários. Então, por isso que quando a gente fala em cuidar de criança e adolescente, a gente vai esse princípio de olhar para criança e para adolescente é cuidar da humanidade, porque eles têm uma reação. Se todos precisamos cuidar de crianças e adolescentes, então todos precisamos estar cuidados.
como isso está ocorrendo. Então, quando me perguntam, você atende criança, você adolescente, eu atendo pessoas. Criança atendo adolescente, atendo adultos, atendo pessoas. Falo com professores, porque todos eles parte de uma teia humanitária. E a gente precisa cuidar da saúde mental de todos, todos nós. Assistentes sociais, psicólogas, médicos. O médico, quem trabalha em pediatria, tem que ter um apoio enorme, mas não só. Conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares, todo mundo. Então, gente, é muito importante a gente ter essa perspectiva. Cuidar de criança, cuidar de adolescente, é cuidar da humanidade. Quando isso ficar muito claro, a gente vai começar a pensar a ideia de usar a violência como um caminho educativo. Maria Montessori, ela nasceu em 1870, faleceu em 1952, e ela tem uma frase que eu até coloquei numa das palestras que eu dei sobre isso. Punições e castigos jamais serão usados para exterminar um comportamento inadequado. Nós buscamos soluções, não atalhos. E a gente vem buscando atalhos durante muito tempo. A gente precisa buscar soluções. E começa pela gente. Né? Então é algo muito importante a gente pensar. Enfim, esse tema empolga. Muito. Empolga muito. Há muitas outras questões que a gente pode estar levantando, estar discutindo sobre a proteção integral, sobre o ECA. Mas é importante estar trazendo sempre que a gente pode, estar ampliando esse debate, estar ampliando essa discussão, estar levando ou tentando a quem nos assiste a refletir, né, a buscar o conhecimento, a buscar o entendimento, a compreensão do que é o ECA. É uma atividade, o ECA é uma lei que está diariamente no nosso movimento da vida. O envolvimento com crianças e adolescentes diariamente passa por todos nós. Nós passamos por essa etapa da vida também. Estamos aqui hoje, então passa por todos nós também. Quem ainda está criança e adolescente, é importante que a gente tenha esse papel de desconstruir e de estar buscando o conhecimento, de estar buscando informação. O ECA, ele é um marco histórico, eu tenho dito isso, e é de fato, ele é a efetivação do Estado Democrático de Direito. Né? Traz à luz a todos nós o que é criança e adolescente, que são sujeitos de direito, são sujeitos em desenvolvimento peculiar, merece esse cuidado, essa atenção maior. E todos os autores que são envolvidos dentro desse processo merece também essa atenção, merece também esse cuidado, esse olhar, para que suas ações se aproximem cada vez mais da efetivação do que diz o ECA, da prática do que diz uma educação sem violência, sem gritos, sem castigos físicos, sem castigos psicológicos. É importante estar trazendo não só aqui, como para todos os espaços. E quem estiver aqui, que tiver a vontade ou o desejo de ter o estatuto em PDF, ele tem gratuito na internet, ou quem quiser pode procurar a gente aqui inbox, ou eu, ou a professora Milena, ela deve ter em PDF também, ela envia, eu também envio. Quem tiver o interesse, precisamos disseminar o estatuto, né? Disseminar que ele ocupe esses espaços, mas não somente ocupar, estar lá como enfeite, mas que ele seja folheado, que ele seja aberto, que ele seja grifado, que coloque suas anotações, sabe? Que compreenda, não somente ter por ter, mas ter para buscar conhecer e buscar efetivar o que diz essa lei. Eu acho o estatuto assim um atestado do que a gente quer para a nossa vida. E quando vem alguém desconstruir isso, é entristecedor. Muito. Frustrada, assim.
quando eu vejo a pessoa, porque a primeira coisa, o que ele quer? O que essa pessoa quer, né? Quando bota em xeque alguns elementos, não sei, você quer causar, sabe? É uma pessoa que... E tem tantas pessoas que estão fazendo isso. O ECA, ele é um marco. Quando a gente fala em direitos da criança, começou lá no século XX, com a Eglantine Jebb, a partir da Primeira Guerra Mundial, muitas crianças ficaram na rua, foram muitas crianças órfãs. E ela olhou para cuidar das crianças. Antes, né, já fala em cultura de paz, já no século XIX, traz reflexões. Então, a gente vem discutindo, se pensar com relação à infância, a gente tem textos dos 1400, tem texto do século I depois de Cristo, falando que não se deve bater em crianças, século I depois de Cristo. A gente tem séculos e séculos falando sobre a importância da proteção à infância. Não é algo novo, não é algo do século XX. Houve muitas transformações do século XIX, a gente foi vindo devagarinho, o estatuto foi revolucionário, mas a gente precisa, de fato, como humanidade, impacto de proteção na adolescente. Todo mundo protege, mas a gente é que protege de menos. E pelo fato de proteger de menos, elas estão precisando de cada vez. A gente precisa proteger mais essas crianças, esses adolescentes. Eles dependem muito da gente. Eles dependem da gente. Do tempo que uma criança fica num lar apanhando, a quantidade de vezes que uma criança apanha por dia, e ali está. Se a gente parasse para olhar o momento de fato, entender a função histórica, cultural, social, da proteção, vem dado há muito tempo, né? Eu vou lançar, inclusive, estou terminando de fazer um e-book. Eu vou dar mesmo para a comunidade, vou disponibilizar para todo mundo, falando um pouco sobre essa questão dos castigos e da não violência. Desde longa data, a gente precisa assumir isso na comunidade, para que a gente possa cuidar de fato uns do outros. O tema aqui para mim é muito caro, é muito. Eu acabei de aqui, mas depois eu vou falar spoiler. Não tem que conversar. Eu e meus clientes. Aí não sei se você vai ganhar onda. E trazendo, e trazendo essa reflexão, Milena, atualmente por conta da pandemia, as estatísticas mostraram um número crescente de crianças órfãs, né? Crianças que ficaram sem seus pais, sem seus responsáveis, e aumenta ainda mais a preocupação e talvez a intenção por conhecer, né? Que todos os setores conheçam de fato o ECA, que busquem qualificação, formação continuada. Não sabemos o que vem por aí pós-pandemia. Né? Não sabemos, imaginamos o que possa, mas talvez a situação seja mais complexa do que se imagina, do que se pense. O cenário seja muito mais complexo. Então, houve um crescente número, né, de crianças que ficaram aí sem seus pais, sem seus responsáveis. E com quem estão essas crianças? Para onde foram? Vão estar com a família extensiva? Né? Para onde está indo? Para onde foram essas crianças? Com quem é que estão essas crianças? Então, é um cenário muito complexo, sabe? E é interessante, sabe, você ter tocado nesse ponto, que o luto que a criança passa, o luto infantil, ele pode ser acompanhado de desafios de conflito, um momento de agressividade. E aí, como elas desafiam, há uma possibilidade
não faz parte de enlutamento infantil, a vinda de um comportamento mais agressivo, mais desafiador, a nossa cultura punitiva interpreta aquilo como uma ação inadequada. Eu preciso controlar, eu preciso punir. Então, a criança que já está enlutada pela perda de alguém significativo na vida dela, ainda sofre violência. Se coloca, vocês que estão assistindo aqui a live ou o vídeo depois, coloque-se no lugar de uma pessoa que acabou de perder, uma pessoa significativa na vida, pai, mãe, vô, avó, tio, tia, e ainda assim não tem um acolhimento adequado, porque a gente tem uma cultura tão punitiva e compreende tão pouco da infância, que bate nela. Olha quão solitário isso é. Urge conhecermos sobre desenvolvimento da infância, desenvolvimento da adolescência, urge conhecermos as leis de proteção para dar um stop nesse povo que divulga fake news, a gente não ser engolido por essa onda. Urge nós cuidarmos. É muito interessante você ter falado isso. Dei um curso recentemente sobre perdas e luto na infância para psicólogos, psicólogas, e a gente precisa sair de dentro do nosso mundo e disseminar ainda mais. Daqui a pouquinho eu vou falar isso numa live que eu estou produzindo sobre perda e luto na infância, porque a gente precisa ser mais empático com a infância e adolescente, com a criança e adolescente. Não dá para ser diferente, não. Que humanidade é essa, que o mundo é esse que a gente está vivendo. A gente só olha, não podemos olhar só pra gente. Dá? Não, eles não foram postos no mundo que agora tá. Tem que ser integrados nesse mundo. Então a gente precisa adaptar a cultura deles. Olha. Ai. Um assunto leva a outros tantos, né? Ai, que cultura, que poxa, né? Que eu não falo o nome não está me vindo. Poxa, uma do ladinho da outra, né? O bloquinho. Interligação, interconectividade mesmo, que um assunto leva a outro. Por quê? Porque nós, você como psicólogo, eu como psicóloga, nós atendemos pessoas e todos nós somos sistêmicos, somos sujeitos sistêmicos, nós somos encaixotados, não. Não tem a caixinha da criança, a caixinha do adolescente, a caixinha do adulto. A gente tem passagens entre todas elas, então a gente precisa olhar para essa complexidade, entender cada vez mais e também nós nesse processo, nós somos gente nessa complexidade toda, né? Gente, tempo passa rápido, querido, eu quero te agradecer, vou passar a palavra para você falar as suas considerações, aquilo que está dentro do seu coração, mas eu queria dizer que eu te admiro muito, 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 muito. Eu sei que você é um super psicólogo e que foi mais uma pessoa para esse mundo da psicologia para enriquecer a nossa área com humanidade, com empatia, com respeito, com amor, e é isso que a gente está precisando. Eu fico muito feliz de ter conhecido você e estar continuando agora como colega de trabalho. E é muito legal isso, gente. Muito legal. Passo a palavra para ti, para você fazer as suas considerações, o que tiver no seu coração, para você colocar para a gente. Milena, você me deixa emocionado, muito emocionado. Muita gente sabe o quanto eu te admiro, você também sabe, e o quanto você é referência para mim. Se eu puder, dentro do meu espaço, da minha atuação profissional, chegar próximo de um pedacinho do que é a psicóloga Milena Aragão, eu acredito que eu já vou estar num caminho bacana. Se eu puder chegar numa pontinha, sabe, próximo, porque você é referência para mim. Foi referência durante o curso, durante a graduação. Continua sendo uma grande referência para mim.
Eu tenho muito amor por você, muito respeito, muita gratidão. Eu sou imensamente grato, grato à professora, à pessoa, à profissional Milena Aragão. Você segurou a minha mão em momentos que eu não acreditava em mim ou não acreditei que eu pudesse ser capaz, que eu poderia conseguir. E você acreditou em mim, o quanto isso foi um diferencial durante o meu percurso. Ter o olhar de uma professora, de uma psicóloga, de uma educadora e perceber nesse olhar que você acreditava em mim, você acreditou em mim. Né? Isso hoje aumenta ainda mais a minha responsabilidade enquanto profissional, né? Mas é um aumento de responsabilidade saudável, né? E de gratidão, e de tentar devolver, e de buscar dentro da ciência, psicologia, ciência e profissão, esse caminhar ético, esse caminhar humanizado, esse caminhar, esse caminho sensível que a psicologia nos traz, nos coloca frente a essa diversidade humana. E você foi a cereja do bolo durante o curso, assim, foi meu diferencial, foi quem, com a sua luz, você colocou sua luz sobre mim, sabe? E eu acredito não só em mim, como em outros colegas, né, em outros colegas de graduação que lhe conhecem, que passou por você e que tantos outros que ainda vão passar pelo seu caminho. Você tem esse dom de colocar luz sobre a sombra do outro. E comigo não foi diferente. Eu tenho imensa gratidão, o sentimento é de amor e de gratidão por ter lhe conhecido, por ter tido durante a minha formação uma professora como você, uma profissional como você, uma mulher como você, forte, que eu tenho muito respeito, muita admiração por tudo que você fez e faz, e tudo que você constrói e vem construindo na profissão, sua contribuição para a ciência, sua contribuição para todos nós. Eu continuo sendo seu fã, continuo acompanhando o seu trabalho, continuo, sabe, sou fã de Milena. Os colegas já fazem até associação, sabe? Já fazem ligação, porque eu falo muito, Milena Aragão, falo muito do seu trabalho, converso muito com os colegas, né? Eu tenho você como minha referência, tenho um carinho por muitos outros professores, por todos eles, respeito todos os meus professores que passaram por mim, tenho muito respeito e admiração por todos eles, mas assim, Milena Aragão, sabe, é a minha referência que eu tenho. Muito obrigado, muito obrigado. Ai, Jesus Cristo. Pena que essa tela não dá pra gente abraçar. Pena que essa pandemia não permite que a gente abrace. Obrigada. Eu sei, não acredito. Eu sempre acredito em você. Eu sempre em você. Uma pessoa incrível. Você sabe que você é incrível. Você sabe que você acredita em ti. E você precisa acreditar em você. Quanto mais você acreditar em você, mais você vai brilhar nesse mundão que tanto precisa de você e mais tanto de você. Porque você é o único especial. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito, muito. Elas... Ai, meu Deus, estou aqui me segurando. Obrigada do fundo do meu coração. Essas palavras tão incríveis. Eu não me vejo tanto, mas eu acolho a sua fala como um abraço aqui, como se estivesse bem pertinho e em breve estaremos todos podendo se abraçar e podendo confraternizar. É uma das pessoas que eu levo em alta conta dentro do meu coração. Muito obrigada por ter aceitado essa live. Muito obrigada por estar aqui comigo e que seja mais de tantos outros encontros que a gente possa ter. Esse mundão aí agora, presencial ou online. Nós estamos juntos, meu. Muito obrigada. Todas as palavras. Ai, ele me pega de surpresa aqui, gente.
respirar fundo. É borboleta. Borboletas no estômago. Meu amor, muito obrigada. Muito obrigada a todas que estiveram, que assistirão aqui essa live, gente. Que vocês possam sair tocados e transformados e cada vez mais juntinhos de nós para formarmos um teio de respeito, de amor, de empatia, de amor a todos nós. Em especial a esses seres que precisam tanto da gente, crianças e gente. Um dia vamos dar as mãos. Um grande beijo, muito, 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 muito obrigada, gente. Eu tô arrepiada. Muito obrigada, do fundo do coração. Ai, meu Deus. Beijo. Tchau. Até.